O ser humano teme o que não pode compreender. Entre todas as coisas que provocam angústia e desconforto, o reflexo no espelho ocupa um lugar especial. É um paradoxo cruel. Ele deveria ser um mero reflexo da realidade. Mas e se, em algum momento, não for? Psicólogos chamam isso de efeito do vale da estranheza. O momento em que algo nos parece quase humano, mas algo está errado. E quando o espelho, um objeto passivo, se torna algo que parece estar observando de volta, a mente se contorce em terror. Afinal, e se o que está ali não for você? Curitiba, cidade das brumas e dos ventos gelados, era o cenário perfeito para uma história de terror. A névoa matinal engolia as ruas e o vento uivava pelos prédios antigos. Helena, uma professora aposentada, morava sozinha em um apartamento antigo no centro da cidade. Após a morte do marido, seus dias tornaram-se uma monotonia silenciosa. Foi em um leilão de antiguidades que encontrou o espelho. Com moldura dourada, detalhes entalhados à mão e um vidro impecável. Parecia uma peça de museu. Mas a aura do objeto era errada. Ao tocar a moldura, um arrepio percorreu sua espinha. Algo nela dizia para deixar aquele espelho ali. Mas o silêncio da casa precisava de algo novo. Desde que trouxe o espelho para casa, Helena começou a sentir uma estranheza que não conseguia explicar. Às vezes, passava diante dele e jurava que seu reflexo demorava um segundo a mais para se mover. Em outras ocasiões, seus olhos pareciam mais fundos e cansados no reflexo do que na realidade. A velhice está me pregando peças, pensava. Mas, na terceira noite, algo aconteceu. Enquanto tomava chá na sala, notou pelo canto do olho um movimento no espelho. Quando virou-se para encará-lo, seu reflexo ainda estava sentado. Por uma fração de segundo, ele permaneceu ali, fixo, olhando diretamente para ela. O coração de Helena martelava no peito. Tentou se convencer de que era um truque da mente, um lapso da visão periférica. Mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada dia. Começou a cobrir o espelho com um lençol, mas todas as manhãs o encontrava descoberto, como se alguém o tivesse removido. Talvez seja o vento, tentou racionalizar, mas sua casa não tinha corrente de ar. E naquela noite, ao se olhar novamente,
percebeu que seu reflexo sorria. O terror absoluto se instalou na vida de Helena. Durante dias evitou o espelho, mas a curiosidade mórbida a consumia. Um dia, pegou o celular e filmou a si mesma olhando para o vidro. Quando reproduziu o vídeo, sua boca secou. O reflexo a observava diretamente, mesmo quando ela desviava o olhar. E no final da gravação, ele piscou sozinho. O desespero tomou conta. Tentou vender o espelho para uma loja de antiguidades, mas, ao sair de casa com ele, tropeçou e caiu. O vidro permaneceu intacto, como se recusasse a ser descartado. Naquela noite, trancou-se no quarto e empurrou o espelho para fora da casa, deixando-o no corredor do prédio. Mas, ao acordar, encontrou o objeto novamente na parede da sala. Mais aterrador ainda, ele estava mais sujo, como se tivesse sido tocado por mãos molhadas. Na madrugada, Helena acordou com um barulho seco, um estalo vindo da sala. O som era abafado, como se algo estivesse se mexendo no silêncio. Reunindo coragem, pegou uma faca de cozinha e saiu do quarto. O apartamento estava mergulhado na penumbra. O único brilho vinha do espelho, e dentro dele algo estava errado. Seu reflexo não estava lá. A sala refletida estava vazia. Um buraco frio se abriu em seu estômago. Excitante, deu um passo à frente e então seu reflexo voltou, mas não estava igual. O outro, ela, estava descalço, de olhos arregalados e sem expressão. Quando Helena levantou a mão, ele demorou para imitar o movimento. Então, lentamente, sorriu. Um sorriso horrendo, artificial, como se estivesse aprendendo a imitar emoções humanas. A sanidade de Helena se esvaía. Os barulhos ficavam mais frequentes. Sons de passos vinham da sala e às vezes o espelho ficava embaciado, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Uma noite, incapaz de suportar mais, pegou um martelo e golpeou o vidro com força. Mas, ao invés de quebrar, o espelho absorveu o impacto, ondulando como se fosse água. E então, uma mão saiu de ele, uma cópia exata de sua mão, mas pálida, de dedos magros e compridos. Ela tentou recuar, mas algo a puxou para frente. A superfície do espelho sugou seu corpo como um vórtice de pavor. O último som que emitiu foi um grito abafado, e então a sala voltou ao silêncio absoluto. Na manhã seguinte, a vizinha de Helena, preocupada com o sumiço da idosa, bateu à porta. Para sua surpresa, a senhora atendeu. "Está tudo bem?",
Dona Helena? Não a vejo há dias. A mulher sorriu, mas havia algo estranho. Seus olhos eram fundos e seu rosto parecia deslocado, como uma máscara mal encaixada. Eu nunca saí. A vizinha hesitou. Atrás de Helena, o espelho reluzia, mas dentro dele, uma silhueta escura se debatia silenciosamente contra o vidro, como um peixe preso em um aquário sem saída. Helena fechou a porta. Ela nunca mais saiu de casa, mas quem via seu reflexo na janela do apartamento jurava que, às vezes, ele olhava para dentro e não para fora.